Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa Café com Graça, um espaço que nós estamos usando como devocional diário para meditar na palavra de Deus. Encerramos uma temporada intitulada Meditando nos Salmos. Meditamos no Salmo 1, depois gastamos mais uma semana ministrando, meditando no Salmo 23. Olha, se você não participou, eu te aconselho a ir lá no canal e acessar os vídeos e assistir para que você seja edificado, porque foi algo tremendo, poderoso para as nossas vidas, um alimento de fato fresco, espiritual. Mas hoje estamos iniciando, hoje que é dia 4, segunda-feira, 4 de novembro, nós estamos iniciando uma nova temporada. Vamos estudar todo o livro de Gênesis. Olha, vai ser uma mega temporada, porque o livro de Gênesis tem 50 capítulos. E eu quero te convidar a estar comigo aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Se você não puder assistir às 8, assiste depois, né? Vai ficar gravado aí, transmitido. Você pode assistir depois, em outro horário. Mas fica aqui comigo, porque com certeza Deus vai falar com você de maneira especial e você vai compreender verdades da palavra de Deus estudando. Você sabe, quando é apenas uma pregação, a pessoa escolhe o que ela vai falar. Mas quando você está estudando um livro, você não tem como escolher. Você tem que falar sobre todos os assuntos que estão ali relacionados. Então é algo poderoso. Eu creio que vai ser uma jornada poderosa para você. Amém? Está preparado? Então hoje, dia 4 de novembro, hoje ministrando aqui para você, iniciando essa questão do livro de Gênesis. Se você está chegando por agora e não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E também acione aí as notificações, aquele sininho, porque sempre que a live começar, vai chegar um e-mail para você avisando que a live começou, ok? Também compartilhe. Compartilhe nos grupos da sua igreja, nos grupos da célula, nos grupos da sua família, para que você possa convidar essas pessoas. Nesse lembrete pode ser uma grande bênção para a vida de muita gente. Ao receber esse link, esse aviso, ele pode ser tremendamente abençoado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nosso tema, então, é o livro de Gênesis. Mas eu gostaria de fazer uma bela introdução aqui com você. Quando eu digo uma bela introdução, porque para nós entrarmos no livro de Gênesis, você não pode se chegar à palavra, de qualquer forma, entende? Nós precisamos nos achegar a ela de uma maneira espiritual, meditando, né, com o espírito, não simplesmente como você acessa um livro de história, mas com o coração aberto para receber de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Nós sabemos que a palavra aqui, Bíblia, significa o livro, né? O livro. Claro que esse livro é composto de 66 livros, né? Levando em conta o Velho e o Novo Testamento. Mas a Bíblia fala a respeito dela mesma. Então é bom você entender que tipo de palavra você está meditando, que tipo de palavra você está estudando. Volto a dizer, você não está estudando simplesmente um livro secular. Você está estudando um livro que é vivo, vivo. Ele tem vida nele mesmo. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, Paulo está dizendo o seguinte, que toda escritura, toda palavra de Deus, ela é inspirada. Essa palavra inspirada é sopro, entende?
ela é inspirada. Então é algo espiritual que foi soprado por Deus. E ele é útil para quê? Para aperfeiçoar o homem. Então o que aperfeiçoa, o que transforma o homem é o conhecimento da palavra de Deus. Então essa palavra soprado vem de espírito, né? Que é sopro no original. Então lá em João capítulo 6, verso 63, João diz o seguinte: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então Jesus está dizendo o seguinte: o espírito, o sopro de Deus é que vivifica. Então, as palavras naturais para nada servem. A carne em si para nada serve. Mas as palavras que ele fala são espírito e são vida. Ou seja, esta palavra que nós vamos estudar, meditar aqui durante este grande tempo, porque nós estamos iniciando o livro de Gênesis, que é um grande livro, essa palavra, ela é uma palavra inspirada por Deus, soprada por Deus. Então ela vivifica. O que é vivificar? Ela dá vida. Aqueles que se achegam a essa palavra recebem vida para dentro de si. Então nós não vamos nos achegar a essa palavra de uma maneira natural. Não, nós vamos nos achegar a essa palavra de uma maneira espiritual. Entende? Espiritual. Por quê? Porque nós somos espírito. Deus é espírito. Então espírito toca espírito. Tanto nós podemos tocar Deus, como Deus pode nos tocar, porque espírito toca espírito. Lá em João 4:24 diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Eu disse para você que o espírito é vida. Então, esta palavra é viva, porque foi soprada por Deus, e Deus é espírito. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele não é só o caminho, mas ele é a vida. Então, essa palavra, ela foi soprada. Ela vivifica as nossas vidas. Essas palavras são palavras de Deus e são palavras de Jesus. E Jesus está dizendo: essas palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Vida. Então eu não digo que o livro é de Deus, mas as palavras que estão nela são da parte do próprio Deus. Então quando nós tomamos, recebemos essa palavra, algo do próprio Deus entra dentro do nosso espírito. Compreende o que eu estou dizendo? Então, por isso, não pode se achegar essa palavra de uma maneira natural. Entende? Tem que ser algo espiritual. Claro, depende da maneira que nós nos achegamos a essa palavra. Então, eu preciso de um coração intenso. Eu preciso de uma mente sóbria. Eu preciso de um espírito aberto para receber as verdades espirituais desta palavra. Muita gente às vezes pega ali e lê a Bíblia, e é importante ler a Bíblia, mas extrair a revelação, extrair a verdade dessa palavra é importantíssimo. Então eu tenho que tomar essa palavra com oração, eu tenho que tomar essa palavra com o espírito aberto. Entende o que eu estou dizendo? Lá em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, eu tenho que me achegar a essa palavra em oração, com esse espírito aberto. Então nós estamos usando essas manhãs para meditar na palavra, para receber essa palavra. Como foi precioso o Salmo 1, como foi precioso o Salmo 23. Olha, irmão, se você não assistiu esses programas do Salmo 23, volta a dizer, volta lá, vai lá no canal, acessa os vídeos, são 5 vídeos, segunda a sexta, meditando sobre o Salmo 23. Foi algo precioso demais. Então, você tem que se achegar a essa palavra em oração.
Então, eu estou aconselhando você a usar esse programa como seu devocional diário. Devocional diário. Para quê? Para receber de Deus. Mas receber o quê, pastor? Receber o quê? Todas as vezes que você vai para a palavra, você precisa buscar da palavra o que nós chamamos de revelação. Revelação. Eu disse para você, se a palavra é um livro soprado, então você precisa receber pelo Espírito de Deus. Então nós chamamos isso que você vai receber da palavra de revelação. O que é revelação? Revelação é ver como Deus vê, é ver pela ótica de Deus, é tomar a palavra pelo Espírito e não pela letra morta. Porque a tinta no papel branco é apenas letras, né? É grafia. Não, eu estou dizendo que há um espírito. E quando você se achega a essa palavra com o coração aberto, então você recebe revelação. Revelação é quando seus olhos se abrem para ver com a ótica de Deus. Você fala, nossa, não tinha percebido isso. É quando, além da letra, você percebe a vida, o espírito, entende? Eu vou ler alguns textos com você, porque eu quero preparar você para nós entrarmos no livro de Gênesis, não apenas para curiosidade. Tem muita gente que vai ler a Bíblia e ele quer saber com quem que Caim casou. Eu vou explicar isso para você também. Mas não é só isso, não é só curiosidade, não. Você tem que receber o Espírito de Deus que está na sua palavra. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que mais? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Olha só, Paulo está orando pela igreja. Ao orar pela igreja de Éfeso, ele ora pedindo crescimento da igreja? Ele ora pedindo dinheiro? Não. Ele ora para que os irmãos possam receber esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus. E ele diz que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam saber. Quando você vai para a palavra com esse coração, com essa percepção espiritual, os seus olhos do coração são iluminados e você começa a entender por sabedoria e por revelação. Eu digo que nós já sabemos pelo Espírito, mas não sabemos com a nossa mente. Quando você vai para a palavra, você recebe clareza, sabedoria disso. Então, Paulo, quando orava, não orava simplesmente para os irmãos crescerem, para a célula multiplicar, para a igreja ter dinheiro para construir alguma coisa. Não. Ele ora para que os irmãos tenham revelação, porque quem tem revelação vai ser generoso. Quem tem revelação vai se posicionar na obra de Deus como um grande líder, como uma pessoa que tem encargo pela casa de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Então, tudo, no final das contas, é essa revelação, esse espírito que está na palavra de Deus. Capítulo 3, verso 14 de Efésios também, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes o quê? Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo que há uma riqueza de glória sobre nós, no homem interior, não exterior, no homem interior, no espírito.
Para quê? Para que nós possamos compreender. Ele usa a palavra compreender. Vocês precisam compreender, mas não é uma compreensão natural, é uma compreensão espiritual. Você tem que compreender com todos os santos, compreender o amor de Deus, a largura, a profundidade. Por quê? Porque você não conhece o amor de Deus de maneira. Para isso você precisa de conhecer de maneira espiritual o amor de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 9, eu estou te dando algumas bases aqui poderosas, antes de entrarmos no livro de Gênesis. Filipenses 1,9 diz assim: e faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha o que ele está dizendo. Vocês precisam ter pleno conhecimento e percepção. Isso aqui está falando de coisas espirituais, entende? Então não se achegue à palavra de Deus de uma maneira natural, mas de uma maneira espiritual. Espiritual, essa percepção. O que é percepção? É buscar revelação da palavra de Deus, algo espiritual. Olha, o conhecimento é na mente, mas a revelação no coração. Conhecimento é na mente, mas a revelação é no espírito. Então, quando você recebe no espírito, você é transformado. Não foi o que Pedro falou? Todos falaram a respeito do conhecimento natural de Jesus. Mas Pedro falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele falou? O que Jesus falou? Não foi carne e sangue quem te revelaram. Revelação é a chave. Revelação é a chave. Se você tiver revelação das verdades espirituais da palavra, você tem tudo. Você é transformado. Você tem poder manifestando na sua vida. Por quê? Porque isso é uma bomba espiritual. Colossenses 1,9 diz assim: por esta causa também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória e toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então vai ter pleno conhecimento, vai ser fortalecido, né, segundo a força da glória, mas tudo isso é o quê? Para que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual. Tem que ter entendimento espiritual. Tem que ter sabedoria espiritual. Não é sabedoria humana. Sabedoria espiritual. Sabedoria humana é o que as pessoas ensinam aí fora. O que eu estou mostrando para você aqui é que existe uma verdade espiritual na palavra de Deus para você. Então, quando você se achega a essa palavra de maneira espiritual, em oração, meditando nela, Deus então se revela a você. Deus te dá esta revelação. Você começa a ver como Deus vê. Então, revelação é o quê? Revelação é simplesmente ver como Deus vê. Você vai passar a ver como Deus vê na sua palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Meu Deus do céu. Ele está dizendo o seguinte: qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Então, existe um conhecimento que está no seu espírito, não está na sua alma, não está no seu corpo, está no seu espírito. Esse conhecimento, ele não é simplesmente uma explicação natural, ele é percebido,
Ele é recebido por revelação. É quando os seus olhos se abrem e você passa a ver como Deus vê, então você recebe algo que é espiritual. Amém? 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ai, é precioso demais. Ou seja, se você está só na letra, a letra vai te matar. A lei mata, a letra mata, mas se é espiritual, então traz vida. O que é espiritual vivifica. Então, se você vai estudar o livro de Gênesis só para ter um conhecimento, para ser uma pessoa que tem o conhecimento, conhece a palavra, é uma coisa. Mas se você vai estudar para receber revelação, verdades espirituais, então isso tem poder de trazer vida para você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em vosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, ele vai iluminar o nosso coração no conhecimento da glória. Conhecimento da glória. Espírito de revelação. Então, isso aqui é um conhecimento de maneira espiritual. Tem tantos exemplos na palavra de Deus, irmão. Então, você vê que Maria Madalena, quando ela estava ali no túmulo, que Jesus tinha morrido, que eles tinham enterrado Jesus ali, colocado ele no túmulo, e aí ela vai até o túmulo para ver o corpo de Cristo. E chega lá, Jesus não está, o corpo não está. Ela encontra ali 2 anjos, depois ela encontra com o próprio Jesus. Mas ela acha ser um jardineiro. Agora veja, Maria esteve com Jesus. Esteve com Jesus de maneira natural. Jesus estava em corpo. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ela não o conheceu. Jesus apareceu para ela e ela não o conheceu. Não o conheceu até o momento que Jesus se revela a ela. Lá em João 20, verso 14, diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Não conheceu que era Jesus. Por que ela não conheceu? Ela tinha andado com ele. Ela não conheceu porque agora tem que conhecê-lo de maneira espiritual. Ele já ressuscitou. Não é agora só de maneira natural. Então tem muita gente conhecendo Jesus de maneira natural, mas você precisa conhecê-lo de maneira espiritual. Também não é diferente com os discípulos que estão no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, você percebe que os discípulos estão caminhando com Jesus e Jesus chega ali próximo deles. E eles começam a caminhar com Jesus. E eles estão conversando, mas não o conheceram. Lucas 24:16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ou seja, eles tinham andado com Jesus, conheciam Jesus, mas agora caminhando no caminho de Emaús, após a ressurreição, seus olhos não podiam reconhecer. Mas olha o que diz o capítulo 24, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, eles estão caminhando com ele, não conhecem, porque eles tinham conhecido ele de maneira natural. Jesus agora ressuscitou e estão andando, não conhecem. Mas quando eles sentam à mesa, que começam a partir o pão, o que acontece ali? Os olhos são abertos. Os olhos são abertos. E aí, então, eles passam a conhecer o Senhor. Então, no original, existem 2 palavras traduzidas para conhecer. Uma é gnosco e a outra é oido. E oido. Gnosco é uma palavra que é conhecer, mas é conhecer de maneira objetiva, natural. Então você conhece. Jesus é um bom exemplo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Oido é um conhecimento objetivo, subjetivo, espiritual. Um é um objetivo natural, gnosco, mas o oido, a palavra conhecer espiritualmente, ela é espiritual, ela é subjetiva e espiritual. Então você conhece o Senhor agora de maneira espiritual. Este é o conhecimento que os olhos
dos discípulos no caminho de Emaú foram abertos. Este é o conhecimento que Maria teve quando então seus olhos perceberam o Senhor. Compreende isso? Este é o conhecimento que Paulo ora pela igreja de Éfeso, para que eles tenham, sejam iluminados, tenham pleno conhecimento. É um conhecimento espiritual. Então, um exemplo muito importante é o exemplo de Samuel. A Bíblia diz que Samuel servia a Deus, mas não conhecia a Deus. O dia que Deus o chamou, Samuel, ele não sabia, não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia a voz do Senhor. Entende? O que ele fez então? Ele foi a Eli. Por quê? Porque ele não conhecia, não tinha esse conhecimento. Então eu quero dizer algo para você. Nós vamos entrar para estudar o livro de Gênesis. E hoje eu estou gastando esse primeiro dia aqui, hoje, segunda-feira, para passar para você como que nós vamos estudar o livro de Gênesis. Nós não iremos estudar o livro de Gênesis de maneira natural, mas nós vamos estudar o livro de Gênesis de maneira espiritual. Então o nome aqui, Gênesis, é o nome hebraico aqui, é Berish. Berish, que significa no princípio. Então veja, nós vamos estudar todos os princípios da criação. Por que Deus criou o homem? Qual o objetivo do homem? O princípio da queda. Todas as sementes que foram lançadas aqui em Gênesis, nós vamos estudar, porque todos os princípios estão aqui. Mas não podemos estudar este livro de uma maneira natural. Então, amanhã nós vamos começar a estudar o próprio livro em si, né? O livro de Gênesis, que significa princípio. Mas não podemos entrar de maneira natural. Vamos entrar de maneira espiritual. Por isso, hoje precisamos desse entendimento, para que nós possamos penetrar nesse livro e retirar dele não verdades naturais, mas verdades espirituais da palavra. Amém? Você está preparado para uma semana repleta de vida, vida, vida? Nós vamos retirar dessa palavra vida. Você vai entender muita coisa no livro de Gênesis, mas acima de tudo, você vai receber vida espiritual. Amém? Eu quero abençoar o seu dia, abençoar a sua semana. Prepare o seu coração, usa esta mensagem de hoje para preparar o seu coração para nós estudarmos o livro de Gênesis. Se você puder, leia o capítulo 1, porque amanhã nós vamos meditar nele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a tua palavra é viva e eficaz. E ela, ó Deus amado, se faz presente no coração do meu irmão. Ó Deus, o Senhor fala com ele, no seu espírito, dá a ele revelação, que essas verdades espirituais possam brotar do seu coração e que no pleno conhecimento do Senhor ele possa ser enriquecido com essas verdades espirituais. Abençoa o seu dia, abençoa toda a sua semana, que ele seja guardado e protegido e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, espero você amanhã aqui, 8 horas da manhã, vamos juntos meditar neste livro, vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe.